muito obrigado por este convite. Bem-ajam também pelo vosso trabalho fecundo na pastoral catequética, quer a nível das paróquias, quer nas dioceses, quer naturalmente no Secretariado Nacional, esta missão tão importante e tão decisiva, sobretudo nestes tempos em que vivemos com tanta incerteza. Sem mais delongas, então passaríamos a este momento de reflexão, que tem como título no programa destas jornadas a família como igreja doméstica na exortação apostólica Amoris Laetitia, sendo a família igreja doméstica o lugar primário da educação religiosa e os pais os primeiros educadores da fé de seus filhos. Como ajudá-la a exercer a sua missão educativa através de uma fecunda parceria com a catequese, com a comunidade cristã em geral e também com a sociedade. É esta questão clara, mas muito laboriosa, que estará sempre ativamente presente nesta aventura de reflexão que em conjunto queremos partilhar. Perante as reais e atuais dificuldades, o principal desafio que a pastoral catequética familiar tem de encarar é conseguir que a família recupere ou assuma a sua função educativa e a consciência da sua responsabilidade e capacidade na educação religiosa dos filhos. Ao mesmo tempo, há que consciencializar párocos e catequistas para que decididamente percorram os caminhos da catequese com a família e para a família. E não é fácil alcançar estes objetivos, pois são muitos os obstáculos, tais como a falta de motivação ou a escassa preparação, o peso da tradição cultural e religiosa, também a situação problemática de muitas famílias e a crise generalizada da identidade cristã e da fé e tantos outros obstáculos que poderíamos enumerar. É preciso, portanto, não pouparmos esforços para que a família assuma o seu papel e volte a ser um lugar efetivo, afetivo e privilegiado da educação da fé. O primeiro grande obstáculo que paralisa com frequência os agentes pastorais é partir logo à partida de uma atitude resignada, poderíamos denominar até fatalista. Não podemos fazer nada, isto é impossível. Ora, se se parte de semelhante convicção, é então que efetivamente nada evolui. Mas a experiência e a reflexão dizem-nos que é possível quebrar a aparente impenetrabilidade e encontrar caminhos fecundos e caminhos novos. Temos a favor um argumento irrefutável. Existem muitas boas práticas de educação religiosa familiar que nos dizem que é mesmo possível. Mas não só isso. Dizem-nos também que é possível chegar a um verdadeiro salto qualitativo quando a tónica é transferida dos filhos para os pais e para todos os membros da família, quando compreendem que o que verdadeiramente está em jogo, mais do que a religiosidade dos seus filhos, é a sua própria fé, a sua identidade cristã, a qualidade cristã da família. Então, a situação transforma-se. Não se trata apenas de ajudar os pais na educação e catequese dos filhos, mas sim de empreender a tarefa de uma verdadeira formação cristã dos pais, que naturalmente também se repercute nos filhos. Desta forma, para que isto se realize, é de importância capital levar a cabo como condição indispensável e elemento básico a tarefa de escutar, discernir, acompanhar e integrar. Estamos, claro, a evocar o capítulo 7º e o capítulo 8º da Amoris Laetitia. Faz-nos bem, antes de mais, antes de avançarmos, reparar preventivamente no contrário destes verbos. Em vez de escutar,
impor. Em vez de discernir, aplicar mecanicamente as normas morais, ou disciplinares, ou até organizativas. Em vez de acompanhar, abandonar. Em vez de integrar, excluir. É óbvio que a Amoris Laetitia do Papa Francisco não é tanto um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Também aqui vale o princípio de que o tempo é superior ao espaço. Ou seja, trata-se de gerar processos mais do que dominar espaços. Este longo documento ensina que a existência humana deve ser conduzida no concreto da vida cotidiana, com os pés bem assentes na terra e o espírito voltado para o céu. Tudo isto é ainda mais necessário para a família cristã, que deverá ser tecida artesanalmente pelos fios da conjugalidade, da parentalidade e fraternidade místicas, mas também realistas e sempre oblativas. Tudo isto é também essencial na missão de educar. Então, no primeiro ponto, procuraríamos refletir sobre esta capacidade de escuta, que no nosso caso e neste momento seria sobretudo uma tentativa de compreender brevemente o nosso tempo. Começamos com uma citação da Alegria do Amor, o número 287. E o Papa Francisco afirma que a educação dos filhos deve estar marcada por um percurso de transmissão da fé que se vê dificultado pelo estilo de vida atual, pelos horários de trabalho, pela complexidade do mundo atual, onde muitos têm um ritmo frenético para poder sobreviver. Apesar disso, a família deve continuar a ser lugar onde se ensina a perceber as razões e a beleza da fé, a rezar e a servir o próximo. Então, o Papa Francisco convida a partir e a ter em conta o contexto pós-moderno em que vivemos, pois o cristão não está imune às mudanças do seu tempo e deve, por isso, ter consciência da transformação do quadro epocal que incide sobre a cultura social dos ligames familiares. Numa tentativa de síntese, iria apresentar somente 3 tópicos como exemplo do pensamento pós-moderno. É uma tentativa também de entrarmos em comunicação com a mentalidade contemporânea, para que o anúncio evangélico possa, de facto, tornar-se mais relevante e, se possível, mais incisivo. Em primeiro lugar, a natureza. Para o pensamento débil pós-moderno, a criação é somente natureza. Perdeu o seu caráter metafísico, não é mais sinal do Criador, é somente química, matéria manipulável. A nível antropológico, é também difícil falar de natureza humana universal, porque o homem privado de essência fica confinado à existência. Também a masculinidade e a feminilidade se tornam assim insignificantes e não mais sinais da dimensão esponsal constitutiva do homem. Pois a verdade é considerada perigosa, pois pode fazer dos outros inimigos e desencadear violência, e de violência ideológica está de facto repleta a história, sempre que o dogmatismo absolutizado impôs a sua própria verdade sobre as minorias ou sobre os mais frágeis. A verdade deve, por isso, fragmentar-se em infinitas possíveis interpretações. E afirma-se que não existem factos, mas somente interpretações. A verdade é, muitas vezes, contraposta à solidariedade, porque esta, sim, tende a unir. No que respeita à cultura, o homem privado de essência é uma construção cultural, é criador de si mesmo, um eu nómada, e também podíamos dizer mónada, em contínua evolução. Portanto, a tradição, que não raramente se revelou autoritária, homogeneizante e carregada de estereótipos e preconceitos,
é desconstruída, porque assim cada um pode inventar-se a si mesmo arbitrariamente, ou forjar-se a si mesmo. Ora, o Evangelho não se destina ao ser humano abstrato, mas a cada homem e a cada mulher, reais, concretos, históricos, enraizados numa situação particular e marcados por dinâmicas psicológicas, sociais, culturais e religiosas. Por um lado, a fé não é um processo linear e participa no desenvolvimento da pessoa. E, ao mesmo tempo, este, por sua vez, influencia o caminho da fé. Então, uma tentativa de discernimento a partir do sentido profundo do que é ser família, sem esquecermos estes pressupostos que agora brevemente recordamos. O momento atual foi descrito pelo Concílio Vaticano II como um crisol para a família. E estas palavras continuam atualíssimas, mesmo passados 50 anos ou mais de 50 anos. E este crisol para a família obriga a ir ao essencial, às raízes, à razão de ser, e por sua vez evidencia os valores de que é portadora e é transmissor. Então, um olhar brevíssimo, histórico, para recordar coisas que estão, se calhar, mais que sabidas, mas que é bom avivar neste momento. Antes que houvesse tribos, estados, igrejas, existiu a família. A família é a mais antiga realidade social, fundamento das tribos, dos estados, das igrejas. Sem a família, cuja raiz generativa é o casamento unitivo e procriativo, nenhuma sociedade daria mais um passo na história. O ritmo da família exprime sempre o ritmo da história. A família tem o seu fundamento, que é anterior à legitimação das igrejas, ao direito dos estados, aos costumes das tribos. Tem o seu fundamento no projeto criador, ou do Criador, que desenhou o homem masculino e feminino como realidades semelhantes e diferentes e complementares, e por isso capazes de fazerem comunhão. Gênesis, venerável primeiro livro da Bíblia, dá-nos essa imagem fundadora da família. A família evoluiu e está ainda a evoluir. E durante séculos viveu-se a família sem haver propriamente uma doutrina sobre a família. Houve o casamento, foi percebido como, ou segundo as tradições costumeiras e os princípios do direito romano, que foi assumido à luz do Evangelho pelos cristãos, que foi depois perfilado pela teologia cristã dos sacramentos. Ora, nos séculos XII e XIII, o casamento estava certamente contado entre os 7 sacramentos. O Concílio de Trento, no século XVI, enquadrou nas perspectivas canónicas que vieram até ao Concílio Vaticano II, no século XX, longos séculos. Mas a doutrina, ou a teologia cristã, sublinhou sobretudo a realidade contrato-sacramento do casamento. Deu menos atenção à família, insistiu sobretudo como uma realidade sociológica. Ora, os grandes documentos papais nos últimos 100 anos mostram ainda isto mesmo. Recordo somente Divinum Arcanum, de Leão XIII, que reivindica fortemente a dimensão canónica do casamento contra as práticas civis, nascidas com a Revolução Francesa, Casti Connubii, de Pio XI, bate-se pela dimensão objetiva da realidade interna do casamento à luz da natureza. Humana Vita, São Paulo VI, prolonga ainda a perspectiva da realidade interna do casamento, com tímida recusa da cultura civil, e foi com a Familiaris Consortio, São João Paulo II, pela primeira vez acontece, e um solene documento papal sublinha, de facto, a dimensão familiar, expressa, aliás, no próprio título, e o reconhecimento da dimensão social. Ora, novos tempos se anunciaram, estão em marcha, com a Amoris Laetitia do Papa Francisco. Espero não vos ter cansado muito com esta resenha assim, histórica, muito condensada, não é, que depois também pode ser como que esmiuçada, mas entraríamos agora naquilo que é o tema principal do nosso encontro, da nossa reflexão.
o Papa Francisco, na Alegria do Amor, recorda-nos que Deus não tem um sonho de amor abstrato ou idílico sobre cada um de nós. No Filho, naquele que, para espanto de Maria e José, responde que deve ocupar-se das coisas de seu Pai, descobrimos o verdadeiro e concreto caminho do amor revelado, encarnado e doado. Ora, o matrimónio cristão é um sinal que não só indica quanto Cristo amou a sua Igreja na aliança selada na cruz, mas torna presente esse amor na comunhão dos esposos. O mesmo idêntico amor de Cristo dado na cruz para a Igreja é o mesmo amor dos cônjuges e vice-versa. Isso cria uma equação extraordinária que faz tremer somente ao pensarmos nisto. Os esposos, em virtude da graça do sacramento do matrimónio, amam-se divinamente. Eles amam-se em Deus e por Deus. O casal que ama e gera a vida é uma verdadeira escultura viva, não é de pedra ou de ouro, que o Decálogo proíbe, capaz de manifestar Deus Criador e Salvador. E sob esta luz, a revelação fecunda do casal torna-se uma imagem para descobrir e descrever o mistério de Deus, fundamental na visão cristã da Trindade, que em Deus contempla o Pai, o Filho e o Espírito de amor. O Deus Trindade é comunhão de amor e a família, o seu reflexo vivente. Ora, este aspecto trinitário do casal encontra uma nova representação na teologia paulina. Urge, portanto, uma verdadeira e necessária proclamação do Evangelho de Jesus Cristo às famílias, mostrando como na encarnação ele assume o amor humano, purifica-o, leva-o à plenitude e dá aos esposos, com o seu espírito, a capacidade de o viver, impregnando toda a sua vida com a fé, com a esperança e a caridade. Assim, os cônjuges são, de certo modo, consagrados e, por meio de uma graça própria, edificam o corpo de Cristo e constituem uma igreja doméstica. Estou a citar a Amoris Laetitia no número 67. Portanto, segundo este documento do Papa Francisco, a família, mais que objeto da ação pastoral, é sujeito da ação pastoral. Em boa e devida análise, a família é o motor da ação pastoral, ou deve ser o motor da ação pastoral. Situada no coração da ação profética, lugar onde se escuta e se diz a palavra, a família está também na intercessão da presença na sociedade, a ação social, e nas faldas da experiência mistagógica ou ação litúrgica. A família torna-se sujeito da ação pastoral através do anúncio explícito do Evangelho e do legado de múltiplas formas de testemunho, nomeadamente a solidariedade com os pobres, a abertura à diversidade das pessoas, a salvaguarda da criação, a solidariedade moral e material para com as outras famílias, especialmente para com as mais necessitadas, o empenho na promoção do bem comum, inclusive através da transformação das estruturas sociais injustas, a partir do território onde vive a família, praticando as obras corporais e espirituais de misericórdia. Isto deve ser feito no contexto da convicção mais preciosa dos cristãos: o amor do Pai, que nos sustenta e faz crescer, manifestado no dom total de Jesus Cristo, vivo no meio de nós, que nos torna capazes de enfrentar, unidos, todas as tempestades e todas as etapas da vida. E no coração de cada família deve ressoar também o carigma, a tempo e fora de tempo, para iluminar o caminho. Todos deveríamos poder dizer, a partir da vivência das nossas famílias, nós conhecemos o amor de Deus, ou o amor que Deus nos tem, pois acreditamos nele. Só a partir desta experiência é que a pastoral familiar poderá conseguir que as famílias sejam simultaneamente igrejas domésticas e, ao mesmo tempo, fermento evangelizador na sociedade. Com a família, se está presente e se faz caminho na sociedade, que é espaço e projeto
deste mundo plural de que fazemos parte. E entra aqui a pastoral social, tudo aquilo que se refere à promoção integral do ser humano. Com a família se intui, reflete e anuncia a verdade que pode dar orientação ao saber e ao querer em cada conjuntura da existência. Falamos da pastoral profética. Com a família se acede à vida espiritual enquanto fonte perene e sobrenatural, capaz de dar sentido ao que se vive, dos desafios do tempo à intemporalidade do reino. E falamos da pastoral litúrgica. Então, mais uma vez repetimos estas palavras importantes: a conjugalidade, a parentalidade, a fraternidade místicas, realistas e oblativas, fundamentam-se na sublime arte cristã de amar. Tem como origem, fonte e alimento a vida trinitária de Deus, que contém uma razão, uma tática, uma medida, um estilo, um horizonte, um tempo. A razão desta arte de amar pode formular-se desta maneira: ama porque fomos e somos amados por Deus. A tática: ama em primeiro lugar, não espera ser amado para amar. A medida é a medida sem medida, ou seja, com a medida da própria vida, como Jesus Cristo. O estilo: ama o outro como ele quer ser amado. O horizonte, ou o âmbito: ama a todos, sem exceção. O tempo, no momento presente e sempre. Ora, tudo isto pode gerar uma verdadeira pedagogia do amor e o ambiente familiar propicia e potencia. De facto, a família define-se fundamentalmente pela relação interpessoal do homem e da mulher como esposos, dos pais e dos filhos, dos irmãos, dos avós e demais membros da família. E as relações interpessoais fazem da família uma comunidade de pessoas cuja forma de vida é a comunhão. Esta requer dinâmicas e atuações muito concretas. Em primeiro lugar, situando o amor como princípio, força e alma da comunhão. Sem o amor, a família não pode viver, crescer e aperfeiçoar-se como comunidade de pessoas, fazendo que o amor ajude na edificação das pessoas, fonte e estímulo para acolher, respeitar e promover cada um dos seus membros na dignidade de pessoa, promovendo atitudes para que a riqueza da comunhão impregne a vida familiar, tais como atitudes de gratuidade, acolhimento cordial, encontro e diálogo, disponibilidade desinteressada, serviço generoso, solidariedade profunda. Atitudes de permanente reconciliação, disponibilidade para a compreensão, para a tolerância, para o perdão. Atitudes de respeito e promoção da singularidade pessoal, da vocação de cada um e também a procura da estabilidade afetiva e do equilíbrio afetivo, favorecendo as formas efetivas de participação na vida familiar em que todos se sintam corresponsáveis segundo a função própria de cada um. Passava agora a um outro ponto, que trata-se, no fundo, da necessidade de um assumir a missão educativa. Para tomar consciência da responsabilidade educativa, será necessário, antes de mais, combater a fácil abdicação educativa, o costume de delegar nos outros a educação religiosa dos filhos. Esta mentalidade, muito enraizada na tradição educativa e também pastoral, não depende apenas da vontade dos pais, mas aprofunda também as suas raízes, muitas vezes, numa visão clerical da Igreja, numa concepção maioritariamente doutrinal da catequese, centrada sobretudo na aquisição de conhecimento, e numa praxis pastoral de cunho paternalista e até infantil. Ora, neste contexto, não é de estranhar que os pais estejam convencidos de cumprir com o seu dever quando levam os seus filhos à paróquia para que recebam a correspondente preparação para os sacramentos da iniciação cristã. É preciso consciencializar os pais sobre a sua missão e responsabilidade educativa. E para que não se assustem,
É muito importante explicar-lhes que não lhes pedimos simplesmente que sejam tutores ou professores dos seus filhos, ou transmissores de doutrinas, ou uma espécie de catequistas suplentes ou de substituição. Não. Nós convidamos-los a ser nada mais, nada menos do que pais cristãos, capazes de dar bom exemplo, inculcar atitudes e fazer uma leitura cristã dos factos da vida, seguindo o fio condutor dos acontecimentos familiares. Em família, como tanto sublinha o diretório da catequese, em família trata-se de uma catequese mais de testemunho do que de ensinamento, mais ocasional do que sistemática, mais permanente do que estruturada em períodos. O clima efetivo da família e a sua capacidade relacional é tal que coloca os pais numa situação de clara vantagem no momento de empreender a tarefa educativa. Os pais cristãos não precisam de conhecimentos teológicos especiais, mas sim de assumir de forma simples e com confiança os dons sacramentais da graça que derivam do seu matrimónio. A este respeito, impõe-se um esforço paciente de iluminação, sensibilização e de motivação. Para superar a passividade e a falta de compromisso, é preciso ajudar a interiorizar uma nova visão de igreja, como comunhão e corresponsabilidade, como povo de Deus totalmente sujeito à missão, e a consciência do papel e responsabilidade da família na educação religiosa dos filhos. Mesmo as famílias chamadas irregulares não devem ser excluídas de maneira nenhuma da tarefa educativa com os seus filhos. No fundo, com muita frequência, estas famílias possuem um notável potencial afetivo e educativo que não deve ficar à margem da solicitação pastoral. É importante que cada comunidade cristã encare com realismo as realidades familiares heterogéneas, com as suas luzes e sombras, para as acompanhar de modo adequado e discernir a complexidade das situações sem ceder a formas de idealizações ou de pessimismo paralisante. Trata-se de integrar a todos, deve-se ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na comunidade eclesial para que se sinta objeto de uma misericórdia imerecida, incondicional e gratuita. Um número muito importante da Amoris Laetitia, o número 297. Acompanhar e integrar, então. E para que isto aconteça, é fundamental o apoio da comunidade cristã. É importante sublinhar que a família precisa deste apoio, ou do apoio de uma comunidade cristã convincente e evangelizadora. Este é um ponto de referência essencial para que possamos amadurecer e ter bons resultados no que se refere à ação educativa da família. Não é justo atribuir à família todo o peso da educação religiosa dos filhos. Trata-se de uma preocupação e uma tarefa que deve implicar a participação e a sensibilidade de toda a comunidade à qual a família pertence. É necessário que toda a comunidade cristã preste atenção e se mostre disponível para assumir comunitariamente a responsabilidade educadora para as famílias e com as famílias. Ora, nesse sentido, dever-se-á fomentar esta sensibilidade comunitária para que as famílias em geral se sintam acolhidas e respeitadas e possam expressar toda a sua riqueza e converter a comunidade cristã numa verdadeira família. Isto leva-nos a recordar a necessidade muito sentida na Igreja de hoje de forjar um novo tipo de comunidade cristã, espaço de fraternidade vivida e de palavra liberta, de dimensão humana, capaz de relações humanas verdadeiras e nutritivas e fecundas. Permitam-me, só para também aliviarmos um bocadinho esta reflexão, partilho convosco uma experiência pessoal muito simples, ainda da minha vida de pároco, antes de vir para Braga, antes de deixar as paróquias de Fornos de Algodos. Uma das tarefas que tive naqueles 2 anos que estive
em Fórno de Algodres, da Diocese de Viseu, Distrito da Guarda, naquele arciprestado, foi concluir a casa paroquial, que não existia antes. E por isso tinha que me encontrar muitas vezes com o arquiteto da Câmara Municipal, que fez o projeto e acompanhou a construção desta casa. E era muito interessante porque, para a minha surpresa, logo no primeiro encontro que tivemos, ele pediu-me que antes de falarmos da construção da casa, antes de falarmos das questões práticas e das janelas, ou do chão, ou do que fosse, ele pedia um favor, que era dialogarmos um bocadinho sobre alguns temas que eu tinha de preparar, porque ia participar depois, à tarde, no fim da tarde, na catequese familiar na sua paróquia, na cidade de Viseu. Isto aconteceu em quase todas as reuniões. E eu estou a dizer isto porque colhi a alegria deste pai, não é? E ainda por cima, que com uma formação numa área que não era propriamente a área mais próxima da teologia ou da doutrina cristã, mas a alegria com que ele se preparava para esse momento e a importância que tinha aquele encontro depois regular também na sua paróquia. Isto é, sinal de que aquela comunidade soube criar esta ponte e esta parceria com a família e, no fundo, fazer uma experiência que eu julgo que ainda continua hoje e com muitos frutos. Então, precisamos de refazer, de facto, e mudar, sem receio, e até arriscar. Portanto, refazermos este tecido comunitário da Igreja, fazendo para que esta se apresente e seja vivida não só como sociedade ou como uma instituição que existe, mas sim, sobretudo, como verdadeira comunidade, a construir-se. A catequese tradicionalmente concebida com perspectivas marcadamente individuais deve converter-se, segundo o Diretório para a Catequese, numa atividade de cariz grupal, comunitário e, portanto, geralmente ou marcadamente intergeracional. Não se exagera quando se ressalta com veemência, nesta perspectiva, o papel necessário, insubstituível, da comunidade em todo o processo de crescimento na fé. Estamos perante a explícita e necessária opção comunitária, claramente afirmada no magistério catequético oficial, segundo a qual a comunidade é condição, lugar, sujeito, objeto e meta da catequese. Podemos dizer que a comunidade autêntica é o melhor texto de catequese e que a comunidade cristã é em si própria catequese viva. E a comunidade cristã é sujeito primário da catequese. Ora, esta é uma perspectiva que completa e enquadra no seu contexto verdadeiro a ação educativa e catequizadora da família. Enquanto célula da Igreja, a família precisa de estar amparada e integrada numa realidade comunitária de apoio e de referência eclesial. Ora, em relação a esta exigência, destaca-se hoje a importância da pequena comunidade ou do grupo. A comunidade de tamanho humano possui um forte potencial evangelizador e catequizador. E estes grupos podem ter muitos nomes e podem ter uma matriz muito diversificada de acordo com os carismas que existem, antigos, recentes, ou simplesmente a partir da palavra de Deus, ou de alguma proposta paroquial ou até diocesana. Ora, todo este anseio comunitário traz consigo problemas e exigências. Disse, nesse sentido, por exemplo, que a paróquia e a diocese do futuro deverão ser comunidades de comunidades. Ora, estamos longe de ter encontrado a solução justa, pois podemos constatar que com uma certa frequência, em vez de comunidades, muitas vezes o que vemos são arquipélagos de comunidades. Mas vale a pena correr alguns riscos, porque são hoje cada vez mais importantes estes pequenos grupos de famílias, onde se possa escutar juntos a palavra de Deus, sobretudo nas ocasiões importantes da vida pessoal e familiar, deixando-nos visitar como Maria pela palavra, para que ela nos envolva e nos converta. Mediante a palavra, a comunidade cristã oferece ao mundo uma mensagem concreta, como chave para a interpretação da vida e da história humanas, fazendo dos cristãos
como na expressão de Paul Ricoeur, profetas de sentido e inimigos do absurdo. Podíamos acrescentar semeadores, anunciadores e testemunhas da esperança. Trata-se de procurar abrir os ouvidos e o coração à palavra de Deus, juntamente com os que estão à nossa volta, deixando que dê sentido à vida, para que sejam vividos com beleza as circunstâncias festivas e com coragem os momentos de prova e de sofrimento. É para isto que há que multiplicar pequenos grupos ao redor da palavra de Deus. E quanto maior é a paróquia, mais pequena tem de se fazer, isto é, mais grupos terão de existir e funcionar. A partir da escuta, vivência e partilha orante da palavra de Deus, é possível ser comunidades que sabem acolher e que procuram sair em missão e semear esperança. Então, passaríamos agora já à conclusão, mesmo se é uma conclusão um bocadinho longa, e dizemos que os pais sabem que não se bastam a si próprios na educação da fé, mesmo que sejam os primeiros catequistas dos seus filhos. Os catequistas de cada paróquia estão à disposição das famílias, ou deverão estar à disposição das famílias, não para ser seus substitutos, mas para se tornarem colaboradores ou parceiros na educação da fé. A missão de uns e de outros insere-se, ou tem como habitat, a comunidade cristã e também a sociedade em que estamos inseridos. O exercício de transmitir aos filhos a fé, no sentido de facilitar a sua expressão e crescimento, permite que a família se torne evangelizadora e espontaneamente comece a transmiti-la a todos os que se aproximam dela e mesmo fora do próprio ambiente familiar. Os filhos crescem em famílias missionárias, frequentemente, ou os filhos que crescem em famílias missionárias, frequentemente tornam-se missionários se os pais sabem viver esta tarefa de uma maneira tal que os outros os sintam vizinhos e amigos. De tal modo que os filhos cresçam neste sentido, neste estilo de relação com o mundo, sem renunciar à sua fé nem às suas convicções. Lembremos-nos que o próprio Jesus comia e bebia com os pecadores, podia deter-se a conversar com a samaritana, receber de noite Nicodemos, deixava ungir os seus pés por uma mulher prostituta e não hesitava em tocar os doentes. E o mesmo faziam seus apóstolos, que não eram pessoas desprezadoras dos outros, fechadas em pequenos grupos de eleitos, isolados da vida do seu povo. Enquanto as autoridades os perseguiam, eles gozavam da simpatia de todo o povo. Estou a citar a Amoris Laetitia 289. Então, com a vontade firme de incrementarmos uma fecunda parceria entre comunidade cristã, catequese e família, podíamos, com uma imagem muito simples, imaginar um tripé. Um tripé só se segura se tiver, de facto, 3 apoios. Se forem só 2, não se segura. Assim como no matrimónio, só entre marido e mulher não há tripé, portanto é necessária também a graça de Deus para que haja um casamento fecundo e que perdura. Assim também nesta parceria é necessário que não falte nenhum destes elementos. Então, deixava assim como conclusão uma espécie de decálogo sobre o que faz de cada família, de facto, uma família evangelizadora e anunciadora da palavra. Em primeiro lugar, pela irradiação, junto dos amigos, dos conhecidos, da alegria do amor, da própria vida familiar. É evangelizadora a família quando dá testemunho aos outros da experiência da alegria do amor vivida em família, apesar das crises e das dificuldades. A alegria do amor em família é, em si mesma, o primeiro anúncio do Evangelho e uma boa nova para o mundo. Segundo, pela experiência da oração em família. A família missionária, mesmo se não sabe muito de doutrina, ou de liturgia, ou de moral, torna-se missionária porque ensina a rezar e, sobretudo, a fazer oração
a fazer do coração de cada um, no dia a dia, um lugar de oração. Rezar em família, por breve tempo que seja, com aquilo que preocupa, rezar pelos membros da família e pelos outros, agradecer todos os dias o dom da vida, da fé, da unidade familiar, do pão, do perdão, da casa, da escola, dos amigos. A experiência diária da oração abre o coração para Deus, estende com hospitalidade as mãos aos irmãos e move os pés da proximidade. Terceiro, pela experiência da celebração em comunidade, uma pequena família que sai de casa para celebrar a fé e assim se une à grande família, torna-se verdadeira igreja doméstica e edifica a paróquia como família de família. As famílias de uma urbanização, de um bairro, de uma rua ou de uma aldeia, certamente interrogam-se ao ver a família vizinha ir à missa e dela regressar com uma alegria e uma energia espiritual que dura e perdura por toda a semana. Quarto, pelo anúncio explícito da Boa Nova, na transmissão da fé, adaptada a cada pessoa, segundo a sua idade e sensibilidade. Os pais e os avós e até os irmãos, uns em relação aos outros, podem tornar-se sujeitos ativos da catequese. A palavra simples, a sabedoria de vida e o exemplo coerente da fé vivida pelos mais velhos são estimulantes e contagiantes para a fé dos mais novos. Quinto, pelo acompanhamento dos filhos na catequese ou noutros grupos eclesiais. Muitas vezes são os filhos mais novos a levar os pais ao reencontro com Deus, a regressar à igreja, a iniciar ou a reiniciar a vida cristã. Os pais que acompanham os filhos na catequese, na vida paroquial, ou que nela se envolvem ativamente, acabam por crescer na fé com os filhos e como eles. Tanto aprendem dos filhos, os filhos dos pais, como estes dos filhos. Permitam-me só uma partilha também de uma pequena experiência pessoal, como parque, já há uns anos, em Viseu, numa paróquia urbana, na paróquia do Viso. Eu estava no cartório e os meninos do terceiro ano estavam no adro, também já com a catequista, e dei conta que um dos meninos passava muitas vezes à frente da porta do cartório que estava aberta. E até que eu lhe perguntei se precisava de alguma coisa. E este menino pediu-me: posso guardar aí a mochila? Sim, claro, podes guardar a mochila. Mas não era só isso. Aqui na paróquia fazem casamentos? Sim, claro. Então, podia apontar aí o casamento dos meus pais. Eu aí tremi, né? Tremi. E, claro, fui buscar a agenda, apontei o nome deste menino, o nome dos pais e depois só lhe pedi: olha, agora tens que fazer uma coisa, quando chegares a casa, pedes aos teus pais, quando puderem, e se quiserem, que venham falar comigo ou com o Padre Armando, que era um dos dois parques insólidos nesta paróquia. E esta pequena história teve um fim feliz, não é? Porque, de facto, depois, em devido tempo e com a devida preparação, as coisas aconteceram como este menino desejava e certamente rezava à sua maneira. Ora, ponto sexto, pelo discernimento atento da vocação dos filhos, dos seus sonhos e ideais, ajudando-os a descobrir a sua própria vocação e missão na Igreja e no mundo. Uma família cristã animada pelo amor de Cristo, que deu a vida por nós, educa para o dom de si mesmo, para a entrega do coração ao Senhor e aos irmãos. E por isso uma família cristã valoriza tanto a vocação matrimonial como a vocação sacerdotal, religiosa ou missionária, ou de consagração no mundo. Uma família onde se vive a alegria do amor é missionária na medida em que prepara o coração de cada um para responder e corresponder ao apelo do Senhor. Sétimo ponto, pelo apoio dos casais cristãos a outros casais, mostrando disponibilidade para os acolher, formar e acompanhar. A experiência dos casais mais amadurecidos na alegria da fé e do amor é uma preciosa ajuda aos casais jovens na sua preparação para o matrimónio, no início da sua vida conjugal e nos momentos de crise. Não é bom que o casal esteja só. Um casal cristão feliz e experiente
é a melhor ajuda para um casal principiante ou em dificuldade. Evangelizar é estar muito atentos a quem dá sinais de alarme e precisa da ajuda para salvar o casamento e a família. Ponto oitavo, pela aproximação discreta, atenta, generosa e solidária a outras famílias provadas pelo sofrimento, seja pela falta de saúde ou de trabalho, ou por causa da pobreza, ou do luto, ou da solidão. Uma família cristã é sempre irmã de outra família, se não for de sangue, há de ser em razão da fé. Ponto nono, pelo exercício da misericórdia vivida em família, que a todos renova no amor. Como é importante que as famílias se interroguem frequentemente se vivem a partir do amor, para o amor e no amor. Concretamente, isso significa doar-se, perdoar-se, não perder a paciência, antecipar-se ao outro, respeitar-se. Ponto décimo, pelo testemunho da misericórdia com os casais cujo matrimónio fracassou. Estar disponíveis para cuidar das suas feridas, prontos a acolher, a acompanhar, a discernir e a integrar a fragilidade, de modo que tais casais possam descobrir o seu justo lugar na Igreja e fazer o seu próprio caminho, sem deixar de batizar e educar os seus filhos na fé. Estamos mesmo a concluir como seria bom que todos os párocos, catequistas e pais se sentissem motivados a percorrer este caminho de parceria, participação, de cooperação. Trata-se, de facto, de nos ajudarmos mutuamente a sermos melhores catequistas, melhores famílias, melhores párocos, melhores bispos também, naturalmente, e que a catequese esteja à altura das exigências do tempo atual, polinizando com o Evangelho a sociedade em que vivemos. Uma boa tarde para todos e também desejar a continuação de jornadas fecundas, que todos renovem interiormente e depois possam dar muito fruto também no dia a dia da nossa comunidade e da nossa família.